Olá, plantoides! Tudo bem com vocês? Dando então continuidade à apresentação de Arace naquela escala que eu sugeri para vocês, uma escala referencial do valor mais baixo, certo? De R$100 numa média para 5.000 e além. Todos aqui um pouco mais conscientes de que as Arace, por intermédio de tendência, moda, desejo de consumidor, volume de procura, teve uma escalada de preço, ou seja, o piso aumentou e o topo, consequentemente, subiu ainda mais. Isso é um fenômeno mundial que impacta também o Brasil, embora sempre reforce que a grande maioria das espécies desejadas, principalmente as de visibilidade internacional, mundial, tem o preço lá fora infinitamente maior, 5 vezes maior do que por aqui. E eu tenho que agradecer a alguns plantoides estrangeiros ou brasileiros que moram lá fora, que percebendo essa necessidade de esclarecimento, tem trazido também referências de valores. Hoje eu tive a informação de que em Nova York, equivalente a Tóquio, equivalente a São Paulo, uma das grandes capitais de visibilidade mundial, vende lá uma Monstera deliciosa variegata a $500. Faça os cálculos, multiplicando o mínimo por 5, você tem R$2.500 numa Monstera deliciosa, sendo que hoje, contexto atual, 2021, agosto, a gente encontra aí unidades dessa planta na faixa dos R$800. Por falar em R$800, diante dessa escalada de preços, sim, esse valor de R$800 é tratado também como médio. O topo do valor médio, quase que caro ou muito caro. E a base desse valor médio, Fly, quanto que é mais ou menos? Mais ou menos, porque a gente vai ver empresas lidando com preços ou abaixo ou acima. O mais ou menos da base do valor médio de plantas de valor médio, de Arace de valor médio, gira em torno dos R$400. Poxa, Fly, é difícil entrar nesse rolê. Sim, é difícil. Não depende de mim, não depende dos lojistas, não depende dos produtores, não depende dos consumidores. Não depende dos referenciais de fora, não depende do dólar. Na real, a dependência é de todos esses fatores. Mercado composto por diversos pilares, a linha básica de economia e administração, que influenciam nos valores. Depende também da sazonalidade. A gente está enfrentando um período aqui de inverno. E o inverno desse ano foi extremamente frio. Muito diferente do que a gente viu nos últimos anos. Em 2018 eu não tive folhas amarelas, em 2019 eu não tive folhas amarelas, em 2020 eu não tive folhas amarelas, embora tenha feito 2 dias bem rigorosos, 2 madrugadas a 5 graus. E esse ano, tanto indoor como outdoor, eu tive um volume maior de folhas amarelas que ressecam, que morrem por causa de frio. A aparência de folhas amarelas por causa de frio é bastante clara e evidente. Então essa entre-safra, essa sazonalidade acontece no rolê das plantas. Tirem todos os fatores mercadológicos que eu citei, entre outros. A gente está vivendo um mercado cujos produtos, plantinhas, vão sofrer alta de preço por causa de sazonalidade. Veja bem, a gente está muito acostumado, ou pelo menos quem já está integrado num contexto já de vida mais adulta, sabe que o preço do álcool, a alta do álcool, também acontece por causa dessas sazonalidades. Próximo ao outono e inverno, a gente tem uma produção maior de álcool. Álcool que vai se destinar para diversas aplicações. O combustível em si, para abastecer carrinhos, é bastante evidente e a gente vê então, como tem uma produção maior, o valor cai. E é sempre assim todos os anos. A mesmíssima coisa acontece com produtos de gôndola.
no mercado. Feijão tem safra, arroz tem safra, então vão ter épocas que aumentam e vão ter épocas que diminuem. Verduras e legumes, tem épocas do ano que você nota evidentemente que um brócolis custa aqui em São Paulo, por exemplo, R$15. E agora o brócolis ninja atinge aí valores de 6, 5,50, dependendo do lugar. Então eu tenho certeza que quem compra a sua própria comida e faz sua comida sabe do que eu estou falando. Vejam só, são todos mercados relacionados a vegetais, a orgânicos, a seres vivos. Cana-de-açúcar, feijão, arroz, um Philodendron Plaumani, tá tudo no mesmo rolê, tá tudo no mesmo contexto, tá tudo inserido em algum fluxo de sazonalidade. De novo, tirando todos os pilares que eu coloquei, sazonalidade impacta no valor do produto, das plantas ornamentais, das plantas não convencionais. E além disso, são esses outros pilares: a tendência, a moda, o desejo intenso de consumo, a pandemia que botou a gente para ficar mais tempo dentro de casa, buscando consumos diversos para rolarem dentro de casa, fez também aumentar o preço do produto. Ah, mas Flávio, você já falou isso, está sendo redundante. Não, sabe por quê? A gente esquece desses fatores. A gente acaba priorizando apenas ou quase que exclusivamente o ser consumidor. O meu papel no rolê todo que é consumir. Reclamar de preço, chorar preço, dar trabalho de pré-venda e pós-venda para quem lida com planta. Então eu, como consumidor, mas como um cara que viveu a vida olhando mercados dos meus clientes, dos meus negócios, como influencer hoje, como formador de opinião, como um cara de conteúdo, tô basicamente surfando na minha praia de sempre. Super textão de começo, porque basicamente a gente começa a adentrar agora naquele universo mais doído, onde algumas plantas vão ficar mais inacessíveis por causa de preço, mais inacessíveis por causa de quantidade e mais inacessíveis por todo o contexto que eu tenho explicado aqui no Fly Channel, a partir do primeiro vídeo sobre o mercado Urban Jungle no Brasil hoje e também nas lives que estão lá no Instagram Jardineiros Urbanos. Busco ser o mais didático possível para a gente fugir de reflexões, de caminhos e raciocínios a lá terraplanismo, a lá antivacina, e quem conspira muito nesse rolê também não tá muito diferente do terraplanista. Fica criando fantasias e não traz argumentos palpáveis para a gente entender o rolê. Então bora lá sair um pouco da fantasia, do achismo, da crença e entrar no mundo real das plantas de valor médio hoje no rolê da Urban Jungle, das selvas urbanas, das plantas indoor e assim por diante. Começando aqui com o querido Plaumani, Philodendron Plaumani. Vou dizer que em 2020 muita gente passou a ter essa planta. No momento que você tem um volume maior aí espalhado nos lares dos plantoides, você tem o desenvolvimento dela a partir das nossas mãos e, consequentemente, é uma plantinha bastante possível nos rolês das trocas, certo? Na casa de diversos consumidores já existe essa plantinha. Essa unidade aqui tá nova ainda e um grande lance do Plaumani é que ele vai adquirindo no pecíolo aqui próximo à folha umas ondulações aqui na lateral. Fica bem interessante. Plaumani, uma planta, um Philodendron terrestre. Philodendron subastatum, bem legal. Esse carinha aqui foi um dos meus primeiros, lá atrás. Na época, se eu não me engano, eu paguei R$180, ou seja, bem próximo da média aí da base na época. Hoje já não dá para considerar. Hoje, muito provavelmente, ele esteja se aproximando aí da base do valor médio, certo? Ou já dentro do valor médio. Vocês vão falar, nossa, essa planta tá bonita, desenvolveu bem. Com certeza, para indoor, com luz artificial apenas, ou 90%, sim, desenvolveu super bem.
mas lá fora com certeza ia estar muito maior. Por causa do frio, essa planta ineditamente perdeu 2 folhas, com um amarelamento clássico de frio, mesmo estando indoor. O frio esse ano realmente foi um frio de inverno, coisa que a gente não tinha há um tempo. Philodendron Bilici. Plantinha legal também, ela é lenta, demora para soltar folha nova. Se você tiver um corte central, a nova gema vai demorar, porque essa parte apical já demora, certo? Tá soltando uma folhinha nova aqui. É um Philodendron muito interessante, pecíolo característico, avermelhado, amarelado, alaranjado, com nectários extraflorais visíveis. É uma queridinha aí de muita gente. E eu posso dizer que assim como o Bernardo Pazzi, Narrow Form, um Bilici também contribui, ajuda a gente a transferir um pouco o desejo do tal e ter uma paz no coração, tendo uma planta desse tipo. No sentido do tal ser meio inalcançável, tá? A folha do Bilici atinge em torno aí de 55 centímetros adulta. Eu já vi uns Bilici adultos em tutores. É arrasador, assim. É muito legal, muito bonito. Philodendron Mamei. Esse é o tradicional. Ele e o Silver Cloud também tá aí na base, no início das plantas de valor médio. Em alguns contextos vocês podem até encontrar mais barato. Já é também uma plantinha que se pulverizou bastante nas mãos aí de algumas pessoas, de alguns plantoides em 2020. Já está se desenvolvendo, as pessoas estão propagando e encontra-se bem nos grupos de troca, tá? Uma plantinha bem bacana, muita gente gosta, assim como o Plowman e o Mamei é o básico da Urban Jungle para quem começou o rolê há 1 ano ou mais. Philodendron brevispatum. Embora a gente não encontre muito na praça ainda, e isso inclusive é um dos fatores que também vai colocar essa planta numa escala média de valores, eu posso afirmar que essa planta, quando entrar com um pouco mais de volume por aí, entre os lojistas, entre as opções, as vitrines online, ele também vai estar aí na faixa média dos valores, certo? Philodendron Henderson's Pride, ou Jungle Buggy. Essa minha planta está bem enorme. Com certeza uma planta desse tamanhão, com inflorescências super bacanas aqui soltando, vai estar mais alto. Lembrando que tamanho é documento no rolê. Mas um Jungle Buggy, um Henderson's Pride médio, certo? Também se enquadra nessa faixa. É muito difícil a gente encontrar uma arace desse tamanho, um Henderson's Pride desse tamanho disponível, certo? Se tem, vai subir o valor. E vejam só, essa planta estava mais barata até um tempo atrás e recente, mas de repente aumentou o valor porque os gringos começaram a trazê-la como uma tendência atual, este ano ainda. Aí então os nossos olhos, as nossas atenções se voltam mais para essa planta, aumenta a procura e consequentemente não vai ter unidades suficientes para atender essa demanda e o valor aumenta também. É muito interessante porque essa unidade eu adquiri talvez 1 mês ou 2 antes dessa visibilidade, dessa falação que começou a povoar as redes sociais. Então o valor dela foi bem diferente, foi um valor de planta de base e foi em cima também de um rolê de ajuda a um amigo que queria se estruturar um pouco melhor a partir de vendas de plantas, pessoa física, não um lojista formal. Monsterinha, Monstera SP Brasil, o Burle Marx Flame. Ela está muito escassa no mercado atualmente e há um bom tempo. Uma muda desse tamanho e com tudo isso de folha já não estará mais numa escala média, mas uma muda pequena, às vezes não rasgada, menor ou com poucos rasgos, ela vai estar nessa faixa de valor médio quando surge, quando aparece. Nesse caso específico, uma das variáveis bem influentes é a demora de crescimento. Ela não é tão lenta quanto a Monstera variegata, mas ela é lenta,
certo? Ela é bastante lenta. Então, o tempo para propagar, se desenvolver, criar mudas, impacta também no valor. Curioso, gente, vejam só como é questão de mercado, né? Na minha infância, essa planta era vendida na feira de rua, daqui do bairro. Obviamente, eu não lembro o valor dessa planta, mas eu tenho referências aí de que essa planta custava R$20. Qual que é o fenômeno que faz ela subir? Bom, tempo de desenvolvimento, procura muito alta e um terceiro fenômeno muito grande para essa planta especificamente. Os gringos pagam um pau federal, gigantesco. Europeus, indonésios, não tem muito da Monstera SP Brasil, da Burle Marx Flame lá na Indonésia também, que são os reis, né, das Arace. E existem grupos super específicos que cultuam essa planta, que tratam inclusive como dilacerata, que adoram e veneram. Então, assim, se o gringo lá fora vai pagar em dólar 5 vezes o valor que a gente pagaria aqui, 10 vezes, 20 vezes às vezes, essa planta entra num circuito mercadológico com essas características específicas a ela que eu estou narrando, fora as demais que eu já trouxe, que de certa forma impacta todas, e faz a planta ser difícil de achar, faz a planta ser mais cara, tá? Mas mesmo assim, quando aparece, o valor é muito razoável se a gente for analisar do ponto de vista da cobiça, do desejo, da intensidade de desejo que o americano tem em cima dessa planta. Então você que é interessado em entender das nuances do mercado do Urban Jungle e dos motivos, as influências que fazem os preços serem como são, a dificuldade de acesso ser como é, você pode notar então que às vezes, além de contextos que englobam, influenciam todas as Arace, a gente vai ter casos específicos, influências específicas, como foi o caso da Monstera SP Brasil Burle Marx Flame. Agora, vamos dar um rolê pela minha florestinha, porque a maioria delas ou estão fixas ou muito gigantes. Um Philodendron melanocrisson desse porte também vai estar aí na base da média dos valores. Se for menor, a gente consegue mais barato, certo? Mas ela já não é tão pequena. O Philodendron verrucoso também desse porte aqui segue mais ou menos o padrão do melanocrisson. Ah, mas Fly, por que plantas maiores assim sobem o preço? Bom, porque o produtor, quem estiver cuidando antes de chegar na sua mão, investiu em luz, em energia, em água, em substrato, todo cuidado para que uma planta não adoeça, não pegue um fungo, não se infeste com cochonilha. Isso é tudo mão de obra. Só quero mostrar aqui um Anthurium com essa estrutura aqui. Olha a grossura do caule, né? Dá para tirar daqui supostamente e vender? Dá. Que preço vai ter isso? Todo o cuidado que eu tive, todo o tempo de espera, o tratamento, umidificar as folhagens, cuidar para ver se não tem pestes atacando, agrega no valor, certo, gente? Inclusive a minha, ó, tá liberando uma inflorescência, uma primeira inflorescência. Mais um balauano se encontra aí por preços mais acessíveis, abaixo do valor médio, porque são mudas menores, tá? De repente, não mais que de repente, eu senti uma animação, um entusiasmo com o Anthurium papillilaminum. Foi coisa recente, assim. Um volume maior de pessoas começou a se interessar ao mesmo tempo, entre aspas. Eu senti até, talvez, uma influência de movimentos gringos, tá? Então, assim, não tem muito hoje na praça, mas quando tiver também considerem aí nessa escala de valor médio. Philodendron Splendid, que é o híbrido do melano com verrucosum. Quando tem, ele tá lá no topo das plantas de valor médio.
folhinha nova aqui arriscando a sair, ó. Splendid, híbrido do melano com verrucoso. Monstera aurea, se encontrar, porque tá bem difícil também, se não for topo do valor médio, já passa a ser uma planta mais cara. Ela nem é tão mais desejada que a variegação branca, mas colecionadores específicos podem super se interessar por essa variação de variegação. Vou voltar aqui para as plantas mais baratas, tá? Do vídeo anterior, de preços. De preços não, de escala. E, coitado, eu esqueci do Ricardói. Ricardói é uma plantinha bacana, que quando aparece aí é bem baratinho hoje em dia. Por que neste caso específico? Porque especificamente ele teve uma produção bem alta, tá? Então, assim, quando aparece na praça, o valor dele é bem acessível. Ricardói. Bem cuidado, olha só. A folha vai crescendo. É uma planta muito bonita. Gosto muito. Tem essas bordinhas rosas que não dá para captar em vídeo. Philodendron bernardopase, narrow form no caso aqui. Óbvio que uma planta desse tamanhão não tem condições, né? São quase 2 anos aqui que eu tô cuidando desse bicho. Não teria como vender, se eu fosse vender, por um preço de planta de valor médio. Mas as mudas que se vê por aí, numa média, tá? Ela também tá na escala de preços médios. Philodendron bernardopase. É possível encontrar mudinhas, plantas pequenas do Araucoianum nessa faixa. O mesmo se aplica para o Anthurium veitch, tá? Mudinhas pequenas também, nessa faixa de valor médio. Essa Monstera adansoni, com fenestras incríveis. Não desse tamanhão, né? Porque olha só como ela desenvolveu super aqui no painel paredão. Não desse tamanhão, a gente vai encontrar também aí na faixa do valor médio. Monstera adansoni, com fenestrações muito incríveis. Não é a subespécie laniata, ok? Cercestes mirabilis também. A minha tá bem grandona, mas quando tem aquelas mudas médias para pequena, também é possível encontrar nessa escala de valores médios. Lembrando que a escala é bem abrangente. E por enquanto está meio convencionado assim.